Uma pessoa diferenciada com muito conhecimento e muito amor. E eu não solto ela nunca mais, viu, doutora? A gente vai seguir junto aí na caminhada para dar qualidade de vida, que com certeza ainda vamos seguir muitos anos juntas. Vamos, mamãe. Olha, vamos. Chega de arrumar briga, vamos? Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Uma ótima quarta-feira para todos nós, uma ótima quarta-feira para os meus queridos colegas, alunos de medicina, auxiliares de médicos veterinários e tutores. Bom, gente, como eu havia prometido, hoje nós vamos conversar sobre o caso da Loli. A Loli, uma shih tzu de 8 anos de idade, a coisa mais fofa do planeta Terra. Gente, eu falo uma coisa pra vocês, a Loli, ela é animada, ela é bastante animada. A sua tutora veio pra mim com 2 preocupações, né? Insuficiência renal, né? O foco ali. Ela tava com medo, insuficiência renal e cálculo renal, pedra, né, ali no rim. E aí, esse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como foi todo o passo a passo, né, da formação do cálculo até a dissolução com nutrição. Conseguimos fazer com nutrição, tá? Então, eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês, tá? Quem quiser saber mais sobre cálculos, né? Eu fiz um vídeo muito detalhado, bem compactado, só com informações necessárias sobre urólitos, tá, gente? Então, vou deixar aqui no izinho pra vocês irem lá acessar depois, tá? Também tem o vídeo da trufinha, né, que é sobre cálculos de oxalato de cálcio, né, como é que a gente faz ali para não formar novas pedras, né, e deixar aquelas pedrinhas que já estavam lá no cantinho do esquecimento, tá? Tudo isso aí também com nutrição, tá muito legal o caso lá também, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre o caso da Loli, né? A Loli, ela desenvolveu aí uma pedrinha no rim, né, de cálculos de Struvita, por isso que eu queria falar com vocês sobre o caso dela hoje, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar com o casozinho da Bonita, tá bom? E é claro, né, além desse probleminha que ela tem, eu vou citar uma coisa ou outra que também aconteceu ali pelo caminho, tá bom? Vamos lá e vamos começar. A tutora veio pra mim relatando que a Loli tinha vários probleminhas de saúde, apesar de estar clinicamente muito bem, né? E durante toda a vida da Loli, ela sempre relutou em comer ração. Ela não gostava de ração, né? E todas as vezes que a tutora ia para os médicos veterinários, né, e relatar essa queixa, olha, ela não come ração, ela não gosta de ração, né, tem muita dificuldade, o apetite dela é bastante seletivo, ela não quer ração. Só que sempre os colegas, né, passavam ração, né? Aí vai mudando de ração, A, B, C, hipoalergênica, aí vai dando aquele monte de ração, né? Ninguém aguenta mais. Né? E ela sempre falando, gente, ela não come ração, tá difícil, entendeu? Então, gente, uma pausa que eu quero fazer aqui pra vocês. Tem um vídeo lá no canal também que eu falo, meu pet não quer mais comer ração. E agora, o que eu faço? Tá? O que você tem que fazer? Só uma pincelada aqui. Você tem que dar pra ele o que ele gosta, porque é ele que bate o martelo, não é o médico veterinário. Primeiro, o cachorro não é do médico veterinário, o cachorro é seu, né? Ele tem a medicina. Segundo, ele tem a medicina, você tem a vivência. Tem que trabalhar junto. Não é só o médico que tem que falar e não é só o tutor que tem que falar, né? Os dois falam e entram num consenso, tá? E terceiro, ninguém tem que nada. Simplesmente assim. Ninguém tem que nada. O cachorro, o gato não gosta de comer ração, então você vai dar alimentação natural. Ah, ele não gosta de alimentação natural, então você dá ração. Entendeu? Porque é ele que bate o martelo. O estômago é dele, não é do veterinário. Né? A doutora tava ali, olha, o médico tá falando que é ração, então tá bom, eu vou dar ração. Ela ficava vomitando, ela vomitava esporadicamente, mas vomitava, né? Era um vômito ali esporádico que incomoda, gente, né? Não é normal um cachorro ficar vomitando, né? Não é normal, tá? E ainda assim, não, é ração, tá bom. E aí a tutora, ela foi, né, com uma outra colega, né, passando aí durante muitos anos, com 200 mil médicos, ela passou por uma colega clínica geral. E a colega disse assim, poxa vida, eu vou ajudar você, né? Uma clínica geral que foi ajudar ali com alimentação natural, né? Ela é clínica geral, mas já tinha passado por tanto médicos, não, vou te ajudar, porque não pode ficar vomitando assim. E aí a tutora me relatou que quando essa colega, né, graças a Deus, foi ali ajudar no que estava dentro da habilidade dela, passou a alimentação natural, lá do jeitinho dela, né? E a Loli parou de vomitar. Ela parou de vomitar. Então, gente, o animal, ele dá sinais, né? O tutor entende. E a gente também do lado de cá tem que entender. E aí, a tutora começou, né? Passou-se o tempo,
né? Passou aí um tempinho. E a tutora começou a ver que a Loli tava estranha, esquisita, apática, né? E começou a urinar sangue. Ela começou a urinar sangue. Mas aí, ao mesmo tempo que ela começou a urinar sangue, né? Começou a urinar sangue, ela também tava no cio. E aí a tutora falou, deve ser cio, né? Beleza. Passou-se algum tempo, né? E o cio tinha acabado, mas ela não parava de urinar sangue, né? Já estava urinando sangue há muito tempo. Isso que eu falo, né? O tutor conhece seu animal, né? Ela viu ali, passou cio, né? Tá estranho, e esse sangue saindo ali da vagina dela, não sabendo, né? Se, cara, é da uretra ou é da vagina que tá saindo esse sangue, né? Ela esperou um pouquinho, viu que não tava indo embora o sangue, e aí ela levou no médico veterinário. Quando ela levou no médico veterinário, foram fazer a ultrassonografia e descobriram uma pedra gigantesca na bexiga. Pedra na bexiga, né, gente? E é de assustar. Então, vocês viram ali que ela estava clinicamente bem. Só estava saindo esse sangue sinistro aí, né, ali da vagina dela. E aí, quando foram ver, uma pedra na bexiga. Bom, vamos fazer uma pausa aqui rapidinho, gente. Todas as vezes que vocês verem os animais de vocês, né, com um andar meio arqueado, né, tá com desconforto abdominal, quem já pegou algum problema no trato urinário sabe que há um peso ali na bexiga, uma ardência, uma inflamação, né? É claro que os animais eles não conseguem falar essas coisas pra gente, mas a gente consegue ver que eles andam um pouquinho arqueado, sai sangue na urina, às vezes sai, às vezes não sai, tá, gente? Às vezes não sai não, tá? Tá lá. Então, se tem presença de sangue na urina, tá bom? Se, com relação ao gato, ele tá lá na caixinha, né, e fica só lá na caixinha tentando urinar, agachado muito tempo, porque ele quer fazer xixi e não alivia, então é essa sensação que a gente tem, e é assim que eles mostram pra gente, né, eles ficam agachados muito tempo tentando urinar pra ver se sai, mas nunca sai nada, entendeu? Então, quando a gente vê esse contexto todo, tá, de xixi de jato ou xixi de pingo, né, quando a gente vê esse contexto, a gente precisa pensar nos pilares do diagnóstico do trato urinário, tá? Quais são esses pilares? São 4, tá? Então, nós temos aí cultura e antibiograma, nós temos a ultrassonografia, né? Cultura e antibiograma, a ultrassonografia e temos a urinálise, tá? Vocês precisam fazer esses 4 pilares. Precisam, pra gente saber real e oficial o que está acontecendo, tá? Claro que ela fez a ultrassonografia, o negócio, né, deu sorte ali e foi certeiro. Mas às vezes, cães e gatos têm esses mesmos sinais, esses mesmos sintomas, vai fazer a ultrassonografia, não tem pedra, não tem nada, né? Então, é infecção, ou às vezes alguma estenose na uretra, né, algum problema ali no ureter. Então, tem que fazer esses 4 pilares. E aí, conforme o caso for seguindo, for aparecendo, né, as coisas forem acontecendo, a gente pede outros exames aí. Tá? Mas é importante que, nesse primeiro momento, com esse contexto, fazer os 4 pilares, tá, gente? Os 4 pilares. Então, não adianta a gente só fazer a urinálise. Tem que fazer a urinálise, mas não adianta fazer só a urinálise. Porque a urinálise, ela vai me dizer pH, né? Vai me dizer densidade, para ver se esse rim está concentrando ou não, né? Que é um dos primeiros sinais aí que a gente vê com relação à insuficiência renal, né? É através da densidade, né? A gente já olha assim, bate o olho, sei lá. Tá estranho, tá esquisito. A gente vê também cheiro, né? A gente vê se tem bactéria ou não. Só que essa bactéria que sai na urinálise, a gente não vai saber se é uma bactéria que realmente está saindo da urina ou se é uma contaminação ali quando você pegou o potinho, mirou ali no pintinho ou na pepequinha, entendeu? Porque contamina, né? Ou às vezes da sonda, né? A gente tá ali pegando na sonda, aí contamina. Então a gente não vai saber se é vindo da urina ou se é da contaminação, da manipulação ali na hora. É por isso que geralmente a gente pede coleta de urina por cistocentese. Por quê? Porque a contaminação é mínima, ou às vezes não vem contaminação nenhuma. É por isso que a gente pede a cistocentese. Então na urinálise a gente vê várias coisas, né? A gente vê a cor, né? A gente vê se essa urina tá límpida, se tá turva, mas ela não vai me dizer se esse animal tem cálculo. Porque cálculo a gente vê na ultra. Não tem lá no papel dizendo na urinálise, olha, tem cálculo, mas como vai saber? Não tem como. Entendeu? Então é por isso que não só fazer a urinálise, mas sim fazer a ultrassonografia, tá? E por que a gente pede, gente, cultura e antibiograma, né? Porque dependendo de como você coleta, às vezes vem bactéria lá na urinálise, mas aí eu vou saber, vem da urina ou é da manipulação ali na hora, né? Eu não vou saber. Então o que eu tenho que fazer? Cultura e antibiograma, porque aí sim eu vou saber, né?
que aquela bactéria, ela tá vindo da urina. A urina real e oficial está contaminada. E além de eu fazer a cultura, eu tenho que fazer o antibiograma para eu saber para qual antibiótico aquela bactéria é resistente ou sensível. Então não adianta eu fazer só a cultura, né? Tá, vai me mostrar uma bactéria lá. Mas se eu não fizer um antibiograma, eu não sei qual antibiótico eu vou ter que usar. Entendeu? É por isso que tem que fazer cultura e antibiograma. Mas tem um parênteses aqui que eu quero ler para vocês, muito importante. A infecção do trato urinário é mais um fator indutor, uma vez que algumas bactérias, infecção bacteriana, uma vez que algumas bactérias são formadoras de urease, né? E a sua presença pode alcalinizar o pH e predispor a precipitação de cristais de estruvita. A bonita, quando ela estava com aquela pedra na bexiga, ela também estava com infecção urinária. Ou seja, essas bactérias produtoras de urease, o que elas fazem? Elas transformam essa ureia em amônia, alcalinizando o pH da urina, essas bactérias, né? Passa por todo esse processo, alcalinizando o pH da urina, predispondo a formação de cristais de estruvita e, consequentemente, formando cálculos de estruvita. Então, vocês estão vendo por que eu estou falando dos 4 pilares, gente? Porque não adianta eu fazer um ou fazer 2 e não fazer os outros 2. Porque eu posso saber, confirmar 2 coisas, mas eu não vou poder te descartar as outras 2 coisas. Vocês estão entendendo por que eu falo dos 4 pilares? Tem que ter os 4 pilares. Então não adianta eu fazer cultura, antibiograma, urinálise e não fazer a ultrassonografia. A ultrassonografia é a cerejinha ali para confirmar coisas e descartar coisas. Os 4 são importantes, mas a ultrassonografia para cálculo tem que fazer. Porque nenhum desses outros exames, cultura, antibiograma e urinálise, não vai me dizer ali no papel que tem cálculo. Entendeu? E não adianta também só fazer a ultra. Não adianta só fazer a ultra. Porque ela vai me dizer cálculo ali, mas não vai me dizer bactéria. Não vai, tá? E por que eu tô falando isso, gente? Porque eu sei que tem tutores que têm restrição financeira, tá? Eu entendo a restrição financeira. Às vezes eu vou no médico, às vezes não dá pra fazer tudo. Eu entendo tudo isso, tá, gente? Porque ninguém vive no mundo de Nárnia. Mas eu só tô falando pra vocês que se faltar, né, um exame ou outro, talvez a gente não consiga confirmar ou descartar coisas, tá? É só nesse ponto que eu tô querendo falar aqui pra vocês. Tá bom? Então, um exame vai me dizer uma coisa, o outro vai me dizer outra coisa, mas eu não consigo o contexto todo. Não adianta fazer só a ultra, porque eu vejo pedra lá na ultra, eu não vejo bactéria, aí eu trato a pedra e não trato a bactéria. Aí não adiantou de nada. Aí adianta fazer só a ultra? Se eu não fizer a urinálise? Não adianta, porque eu vou ver a pedra, mas eu não vou ver através da urinálise, né, se aquela pedra ali fez dano nos rins, respingou alguma coisa lá pelo rim. Porque eu não tô vendo densidade, a ultrassonografia não me mostra densidade. E é claro que se a gente desconfia de insuficiência renal por causa de uma pedra que ficou lá, ó, entendeu? E que causou danos ali no néfro, né? Lógico que eu vou fazer outros exames. Eu só tô falando dos 4 pilares, o a princípio, né? Aquela triagem lá. Mas se tá acontecendo coisa, o médico desconfia, que nem desconfiou da Loli, talvez tenha ali uma insuficiência renal. Então você tem que fazer ureia, creatinina, repetir isso aí, fazer RPCU também. Eletrólitos, né? Pra saber se esse fósforo tá explodindo ou não, entendeu? E monitorar. Então vem outros exames aí. Eu entendo também que, é claro, né, ninguém vive em Nárnia, gente. Às vezes o tutor, ele não vai conseguir fazer os pilares. Nem os pilares ele vai conseguir fazer. Malmente, às vezes ele tem o dinheiro ali para consulta, entendeu? E a gente pede os pilares, às vezes ele não vai conseguir fazer. Então, deixar bem claro para esse tutor, que eu sei que ele se sente mal por não conseguir fazer o ideal, o Nárnia, avisar para ele, olha, se a gente fizer só isso aqui, por isso que eu tô conversando isso aqui com vocês, o passo a passo, olha, não adianta eu fazer só isso aqui e não fazer aquilo outro, porque eu vou saber isso, mas eu não vou saber aquilo, eu vou te confirmar isso, mas eu não vou poder descartar aquilo, aí a gente vai ficar tratando só uma coisa, sem saber que tem outra lá, porque eu sei, gente, que tem tutor que é fora da casinha, tá? A gente tá falando as coisas, explicando, trabalhando com o que o dinheiro dele nos dá para trabalhar, e quando dá alguma coisa errada, aí a culpa é nossa. Não, não é não, eu te avisei. Por isso que eu tô falando aqui, avisem. E os tutores tenham conhecimento de que a gente precisa de exames, tá? Precisa. E é claro, se o tutor não é fora da casinha e a gente tá trabalhando junto e der alguma coisa errada, porque a gente não descobriu uma outra coisa ou outra, porque não me deu
né, as ferramentas completas por causa do financeiro do tutor, ele vai, não, doutor, eu entendi, entendeu? Então tem coisas ali que é o tempo que vai dar o diagnóstico, é o tratamento que vai dar o diagnóstico, e aí precisa ter paciência, né? Porque ele não pode cobrar uma coisa do veterinário que ele mesmo não deu, né? Então vamos combinar assim. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, um vídeo de como que se forma um cálculo. Vamos lá. Vamos lá. Como os cálculos se formam? Íons de cálcio e oxalato, por exemplo, que formam filtrados pelos rins, se juntam formando um cristal sólido que se chama naidas. É aí que começa a fase de nucleação. Temos dois tipos de estruturas na nucleação. A homogênea, que são cristais que se formam da mesma ou diferente composição ao redor do núcleo, e temos a nucleação heterogênea, que é formada a partir de células descamativas, debris, proteínas, coágulos e etc. A próxima fase, que é de crescimento, também ocorre a fase de agregação de novos cristais aos que já tinham se formado no núcleo. E, por último, a fase de retenção, onde esses cristais agregados se formam em microcálculos nos rins. Com o passar do tempo, eles vão crescer e se desprender dos rins passando pelo ureter. Ou não. Os cálculos podem ficar nos rins e ureteres, causando obstrução. Dependendo do tamanho, os microcálculos podem passar pelo ureter, causando lesão e possíveis sangramentos na urina, enquanto segue o seu curso até a bexiga e, quem sabe, ser expelido. Então, vocês viram aí como é que formou a pedra na bexiga da Loli. Provavelmente deve ter começado ali nos rins, que nem eu mostrei aqui no vídeo para vocês, e aquilo ali foi descendo, né, raspando, rasgando, até chegar na bexiga, Rafael, até chegar na bexiga. E aí, foi precipitando, foi nidando, né, se juntando e formou aquele cálculo na bexiga, tá? Muito bem. Quando a tutora levou, né, no veterinário, fez a ultrassonografia e confirmou a pedra na bexiga, os colegas, né, lógico, prontamente foram fazer a cirurgia. Fizeram a cirurgia, retiraram o cálculo, tá? Só que eles não levaram para o laboratório para fazer o exame mineralógico. Eles descartaram a pedra. Tá, gente? Descartaram, jogaram fora. Toda vez que vocês coletarem qualquer coisa do animal, líquido, pedra, cálculo, tem que levar no laboratório para a gente saber com o que a gente está lidando. A gente não joga, a gente não descarta nada fora. Porque como é que eu vou tratar de uma coisa se eu não sei do que se trata? Eu não vou saber tratar, não sei o que é. Entendeu? Que foi o caso da Loli. Como é que eu ia tratar se eu não sei que pedra que era? Porque jogaram. Entendeu? Por quê? Porque depois que ela fez a cirurgia dessa pedra na bexiga, novos cálculos começaram a se formar de novo. Tinha uma pedrinha lá, ó, pequenininha, no rim. Eu tinha conversado com a tutora, mas e agora? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou tratar? Que cardápio eu vou fazer? Porque eu não sei que pedra que é. Eu não sei que tipo de pedra é. Porque ninguém fez o exame mineralógico. E aí eu peguei e falei pra ela, olha, vamos pelas estatísticas, né? As estatísticas falam o quê? Que a maioria dos cálculos que a gente vê, né, em cães e gatos, são cálculos de estruvita. Então, a gente vai pegar a estatística, segurar na mão de Deus e vamos. Né? Aí tem que confiar. E foi assim que aconteceu. Né? Mais lá pra frente eu falo os detalhes. Mas vamos ver o exame mineralógico. Aqui, só para mostrar para vocês, pessoal, nesse trabalho, como é feito o exame de análise quantitativa do cálculo, já antecipando o diagnóstico padrão ouro para saber que tipo de cálculo é. Então, nesse exame de composição de cálculo, tinha 95% de estruvita, que é o fosfato amônio magnesiano, 5% de fosfato de cálcio e traços de matriz orgânica amorfa. O centro do cálculo apresentava a mesma composição de estruvita e a cor mais escura decorre da filtragem fotográfica. Então, é esse exame aqui que vai ditar o tratamento. Tá vendo aí, gente? Era isso aqui que os colegas deveriam ter orientado a tutora a fazer, entendeu? No caso da Trufinha, eles fizeram o exame mineralógico, mas a tutora da Trufinha era médica veterinária. Ela já sabia que ela tinha que fazer isso. A tutora da Loli não, ela não é médica e ela não tem obrigação de saber. Somos nós que temos a obrigação de falar, tá? Porque senão não tem como fazer tratamento, entendeu? Então, gente, a Loli fez a cirurgia da bexiga e tudo mais, ela ficou linda, se recuperou maravilhosamente bem, e aí, conforme a tutora foi fazendo os check-ups, né, de tempos em tempos, foi fazendo check-ups e tudo mais, de novo, uma pedrinha nova apareceu lá no rim, pequenininha, e foi aí que ela pegou e falou, ai, eu vou procurar alimentação, porque vai ficar voltando esse negócio? Quantas vezes mais eu vou ter que fazer de cirurgia?
Não vou ficar fazendo cirurgia a vida toda na minha cadela, né? Então, a gente tem que tratar a raiz. Não adianta ficar só tirando a pedra. Eu tenho que saber que pedra que é para eu poder tratar e não voltar. Entendeu? Só que como não tratou, porque os colegas não haviam falado, então a pedra voltou, né? A pedra voltou. Tá, gente? E aí, o que aconteceu? Nós fizemos ali o nosso atendimento, né? Expliquei tudo pra ela. Toda essa conversa aqui que eu tô falando com vocês, eu expliquei tudo pra tutora, né? E eu falei pra ela, olha, as estatísticas, a gente vai ter que se apegar nela. Nas estatísticas. A esmagadora maioria dos animais que têm cálculos urinários, a esmagadora maioria são os cálculos de Struvita. Os colegas também concordaram com esse pensamento, né? Ela falou, os colegas também falaram que geralmente é o cálculo de Struvita. Então a gente vai se apegar nas estatísticas, né? Então tá aqui, ó, tô colocando as estatísticas aqui, que em primeiro lugar vem a pedra, né, de Struvita, e em segundo lugar vem a pedra de oxalato de cálcio. E eu falei pra tutora, né, olha, como a gente não tem a confirmação, então eu vou fazer um cardápio pra Loli, pra gente fazer a dissolução do cálculo de Struvita, tá? E vamos segurar na mão de Deus e vamos. Entendeu? Porque não tinha confirmação. E aí ela, não, beleza, vamos fazer e vamos ver o que vai dar. Ela super otimista, eu também tava super confiante, a gente, não, já deu certo, entendeu? Porque é muito ruim, gente, a gente trabalhar com o unknown, né? Com o estranho, o desconhecido. É muito ruim a gente trabalhar assim. Entendeu? Uma bobagem ali que poderia ter sido evitada, né? E aí eu falei pra ela, vou fazer a dissolução com a dieta calculada, balanceada, né? Eu não poderia pensar só nessa possível insuficiência renal, que os colegas estavam ali desconfiados também, e na pedra, eu não poderia pensar só nisso. Eu precisaria fazer um cardápio pensando nisso e nos outros problemas que ela tinha ali na época, né? Ela era obesa, né? Ela já emagreceu bastante, ela tem valvopatias, ela tem ali, né, uma degeneração na tricúspide, uma degeneração na mitral, uma degeneração na válvula pulmonar, né, que está sendo monitorada, tá, gente? Ela está sendo toda monitorada. À época também ela estava ali com uma hepatite vascular, ela estava com gordura no fígado, né? Quem quiser ver, gente, o vídeo de obesidade, eu vou deixar aqui no izinho também, tá? Tem vídeo de obesidade lá também. A tutora lá dava bastante guloseima, é claro, né? Tava há 200 mil anos, né? Forçando ração, falando para médico veterinário que ela não come ração, ela vai dar o quê? Ela vai dar o que ela come. Né? Graças a Deus apareceu essa médica, né, essa clínica geral, que tentou ajudar ela lá e cessaram os vômitos quando ela fez lá a alimentação do jeitinho que coube ali no momento. Agradeço demais essa médica, porque ficar, gente, vomitando o tempo inteiro, isso não é vida, né? Então, assim, eu tive que pensar, né, eu tive que fazer o cardápio pensando nisso aqui tudo, gente, entendeu? Porque ela não tinha só uma, duas coisas, né? Tinha umas 5 aí, incluindo aí, né, o colapso de traqueia grau 1 que ela tem. Né? Incluindo isso aí também. Então, gente, vocês estão vendo, a vida do nutricionista não é fácil. E ela estava clinicamente bem, gente. Tudo isso aí estava nela, mas ela estava clinicamente bem, gente. Falando pra vocês, a Loli, ela é um pontinho fora da curva, né, gente? E ela é uma shih tzu, né? A gente sabe que shih tzu, né, vem com alguns probleminhas aí, mas eles são muito fofinhos, né? E a gente, vamos pegar assim mesmo shih tzu. Ai, Jesus amado. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, como é que foi, né, a saga aí da tutora fazendo todas as comidinhas, né, a dieta da Loli foi uma dieta assim que fechou redondinha, sabe, a dietinha dela, pra gente fazer a dissolução desse cálculo de Struvita, pensando ali no coração dela, no fígado dela. Fizemos modulação intestinal, lógico que fizemos modulação intestinal, passei nutracêuticos também pra cuidar desse fígado, homeopatia. Oi, mamãezinha. Tá gostosa a comidinha, mamãe? Você gostou da comidinha que a tia passou pra você? Olha aqui pra mamãe. Fala, olha tia, tô papando tudo. Eu gostei da minha comida. Cadê a nenenzinha? Cadê a neném da mamãe? Vem pegar seu piscinho, mamãe. Aqui. Vem. Esse bebê da mamãe. Quem é a criança mais feliz da mamãe? Essa mamãe. Vocês viram aí, né, gente? Mas é claro que eu não ia deixar de mostrar pra vocês a pedra. A pedra que já estava se formando lá no rim. Depois que ela fez a cirurgia da bexiga, né, e a tutora foi fazendo os check-ups ali, e em um desses check-ups apareceu ali a nova pedra após a retirada de cálculo na bexiga. Tá aqui, ó. É essa pedrinha aqui, gente.
E aí ela ficou, meu Deus, e agora? Né? Então vocês estão vendo aqui que o rim da Bonita tem algumas micromineralizações, tá? Isso aí já é da condição do cão velhinho. Acontece com alguns, tá, gente? É normal. Outros não, né? O rim tá lá lindo. Mas vocês estão vendo nessa seta amarela a pedra lá, né? Poxa, acabei de fazer a cirurgia, faço o check-up, já tá aparecendo uma outra, então eu preciso ir na raiz do negócio. Tá? E abaixo, vocês estão vendo, né, na radiografia, na ultra abaixo, o pós-alimentação. Vocês estão vendo alguma pedrinha aí? Muito legal, né, esse antes e depois, a gente vendo ali na ultrassonografia, eu revi os exames dela também, um mês ali após a alimentação natural que a gente estava fazendo com ela, o fígado melhorou bastante, é claro que a tutora não mostrou esses exames só para mim, mostrou também para os colegas presenciais, ela tem colega presencial ali monitorando ela, e os colegas ficaram assim bastante felizes, ficaram surpresos. Nossa, tinha uma pedra aqui, agora não tem mais, né? Quando eu falo micromineralização, pessoal, são esses salpicados assim em branco, né? Esses pontinhos em branco. A gente vê que na ultrassonografia de março estava muito mais salpicadinho de branquinho do que o depois do dia 17 de abril, né? É um rim mais limpo. Né? Vai sair todas as micromineralizações? Não, porque já é da condição do velhinho, entendeu? Mas os colegas ficaram, nossa, ela tá outra, né? Os exames, assim, bem claros, bem limpos, melhorando, né? Melhorando. Então, antes da gente terminar a nossa conversinha, eu queria fazer uma última ressalva. O que é que velho tosse, né, gente? Uma última ressalva. Quando vocês verem ali na urinálise, cristais, os cristais não necessariamente é uma patologia, tá, gente? Tem pacientes que formam cristais, mas eles não adoecem por causa dos cristais, tá? O animal, ele só adoece por causa dos cristais se esses cristais se transformarem em cálculo. Aí eu tenho um problema. Tá saindo cristal ali? Deixa sair. Não é necessariamente uma doença. Só tem cristal. Mas enquanto ele não adoece por causa do cristal, ou seja, enquanto ele não forma cálculo, então tá de boa. Eu tenho vários pacientes aqui que sai cristais na urina, mas tá todo mundo lindo. Agora bebe água. Tem que beber água. Uma das ressalvas que eu tinha colocado lá pra mamãezinha da Loli além da alimentação e tudo mais, né, nutracêuticos, ela tem que fazer exercício, porque ela precisa diminuir de peso, né? E ela precisa beber muita água. Taca água nessa garota. Né? E assim foi, graças a Deus. Então, gente, cristais na urina não necessariamente é uma patologia, tá? Agora, o inverso. Não ter cristais na urina não necessariamente quer dizer que não tenha cálculo lá também. Porque a Bonita, nos exames dela da urinálise, ausência de cristais. Não tinha cristal em canto nenhum, mas a pedra estava lá. Entendeu? Por isso que a gente fala, gente, temos que fazer os 4 pilares: ultrassonografia, urinálise, antibiograma, cultura e antibiograma. Hoje a Loli tá muito bem, ela não ronca mais, ela roncava bastante, né? Ela não ronca mais porque ela diminuiu de peso. Ela tá uma outra cadelinha e eu queria super mostrar pra vocês como é que ela tá hoje. Tá? Vou mostrar aqui no Story a seguir. Quero agradecer a xará do meu filho, a Rafaela, a mamãe da Loli. Muito obrigada por me autorizar a postar esse relato de caso, esse caso da Loli, que eu acho que é super importante a gente colocar esperança, né? Parece que em algum momento, ali no começo de todo o caos que estava acontecendo com a Loli, né? Alguns colegas meio que, esse rim já tá ruim, já condenaram o rim, né? Refizemos os exames para ver se a alimentação tinha feito o seu papel, e graças a Deus o rim dela tá lindo, gente, o rim dela tá bom, né, não tem indícios ali de insuficiência renal, mas é claro que a gente vai ficar monitorando. Então, agradeço mais uma vez, Rafaela, por me autorizar a postar esse vídeo aqui, falando da sua filha, tá, você é uma tutora excelente, e sim, as nossas vidas estarão conectadas. Pacientes que têm comorbidades crônicas ou que formam cristais, o nutricionista tem que estar na vidinha dele, sim. Olá, bom dia. Eu me chamo Rafaela, sou de Cuiabá, Mato Grosso, e estou aqui para dar um breve relato e um agradecimento especial para a doutora Jennifer, que estamos juntos há apenas um mês e
15 dias, 1 mês e 10 dias mais ou menos. Eu achei ela por acaso, por vídeos no YouTube, né? Gostei muito da didática e do tratamento dela, que alinha bem com os meus princípios, com o que eu gosto de tratar a minha cadelinha. E na primeira consulta a gente já conversou bastante, ela já me tranquilizou. A minha cachorrinha é uma Shih Tzu, ela vai fazer 9 anos no final do ano. E há uns anos atrás ela apresentou cálculo na bexiga, no qual fez uma cirurgia. E de lá pra cá eu venho acompanhando e me assustou porque ela apresentou cálculos no rim, né, e algumas outras coisas no fígado e obesidade. E foi quando eu decidi procurar a doutora Jennifer para ela me socorrer e me ajudar. Eu tô aqui hoje para agradecer ela, que a minha cachorrinha é outra, né, ela já abaixou peso em 1 mês e 10 dias. Ela tá amando a alimentação natural, né, que eu faço para ela, e toda balanceada conforme a doutora passou. E junto com os nutracêuticos, com os suplementos, né? Graças a Deus, a minha cachorrinha é outra, os exames dela estão, assim, ótimos, né? Aquela pedra que tava já no rim sumiu, então, assim, foi muito rápido, né? Então, eu tô aqui para agradecer por tanto conhecimento, por todo carinho, por todo amor. A doutora, ela deixa a gente muito tranquila, muito confiante, é uma pessoa diferenciada com muito conhecimento e muito amor. E eu não solto ela nunca mais, viu, doutora? A gente vai seguir junto aí na caminhada para dar qualidade de vida, que com certeza ainda vamos seguir muitos anos juntas. Então, muito obrigada e até daqui uns meses, doutora. Um beijo. Mamãe, quem tá na porta? Aperta a campainha, mãe. Quem é, mamãe? Quem é? Quem é que tá aí na porta? Quem é? Esse bebê da mamãe. Quem é a criança mais feliz da mamãe? Essa mamãe.